dito isso, eu quero que você fale um pouquinho como que funciona o processo de hipnose, porque eu acho que nós falamos de terapia para muitas pessoas em delight, né? Tipo, terapia até que eu vou, porque o cara lembra do psicólogo, aquele negócio todo e tal. E a questão, a treta da hipnose? A gente vê que você mencionou alguma coisa aí sobre os charlatões ou pessoas que usam isso para chamar atenção, usam isso para vender, mas a hipnose que eu estudei, inclusive com você, não tem nada disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos tipos de hipnose e o que isso significa, porque isso tem que ser desmistificado na cabeça de muita gente. Né? Você falou de linguagem. Sim. Existe a linguagem hipnótica, inclusive, infelizmente, tem líderes usando técnicas de hipnose e as pessoas achando que é unção, achando que é Espírito Santo, e é técnica. E aí complica a fé daquele que está fraco. Porque o dia que ele descobre aquilo, ele deixa de servir a Deus por causa de uma pessoa que usou coisas boas, mas no lugar errado. Porque eu sinceramente, eu não acredito, eu não concordo, isso é uma questão, um posicionamento pessoal, que essas coisas devam ser usadas, por exemplo, num culto religioso, seja uma missa ou seja um culto. Eu acho que tudo tem o seu lugar. Tá? Inclusive, um dia desse, contando aqui uma historinha rápida também de trabalho, né, de terapia, uma terapia expositiva. Uma senhora estava há 8 anos com um problema, ela quer se casar novamente e tal, e ela teve um relacionamento conturbado no passado, e ela não conseguia se ver com outra pessoa. Ela estava presa àquela situação. Será que um dia vai voltar? E mesmo que voltasse, eu também não ia querer mais, porque não tem mais sentido da minha vida, mas a pessoa está presa naquilo. Entra no evento, vai lá, ressignifica, beleza e tal. 10, 15 minutos está resolvida, a pessoa parece que volta até a respirar novamente. Só que ela sabe do meu trabalho também cristão, evangélico, de pregar a palavra, de orar pelas pessoas, de orar pelos enfermos, aquela coisa toda. E ela também é da mesma fé. Eu falei, escuta, olha, o que eu vou fazer aqui é ciência. Não tem nada de unção, não tem nada que eu sou ungido, não tem nada que vai vir um poder agora e você, de repente, Deus veio sobre a sua vida e você, uau, eu vou lá no Carlos, vou para outra vez. Ei, é técnica, é ciência. Você entendeu isso? Esse meu jeito de falar assim. Você entendeu isso? Aí ela riu. Eu tô entendendo. Tá bom. Então agora gerou a porta, tá tudo certo. Né? Eu brinco às vezes também e tal. Então, essa separação daquilo que a gente brinca do alhos com bugalhos, né? Eu acho que a igreja não é lugar dessas coisas. Eu sou bem categórico com isso e talvez o meu pensamento vá mudar, mas eu acho que lá não é lugar dessas coisas, né? E eu queria que você falasse sobre essa questão da hipnose, dos charlatões e essas coisas. Tá. Então vamos lá. A hipnose, você tem uma hipnose terapêutica e tem a hipnose de palco, o pessoal que quer mostrar. E normalmente esses cursos de hipnose que você vê na internet, o pessoal usa essa hipnose de palco. Né? Então o que acontece? A hipnose é algo normal, natural na nossa vida. Eu estava ontem assistindo um filme e eu fui hipnotizado pelo filme como? Eu quase que chorei, me deu um nó na garganta, porque uma cena muito difícil. Então você tem que assistir The Chosen, então, que você vai chorar. Eu estava hipnotizado. A hipnose faz parte do seu dia a dia. Quando você está dirigindo o seu carro e você está pensando, não sei onde você bate o seu carro, você estava hipnotizado, cara. Você não viu. Então, o que acontece? Você está em transe, né? Você estava em transe. A hipnose, na realidade, é um jeito, é uma forma de deixar a pessoa mais receptiva àquilo que você quer trabalhar com ela, para que ela possa ser mudada. Agora, eu vejo assim, muitos líderes religiosos, uns conscientemente, outros não tão conscientemente, eles usam a hipnose no culto, na missa, para poder manipular as pessoas, né? E muitos deles vão dizer, não faça hipnose, porque aí o que acontece? As pessoas vão saber o que é hipnose, vão saber que está praticando. E tem mais, a primeira coisa que eu vejo, a gente já tem um olho um pouquinho mais treinado para essas coisas,
é aquela pesquisa fria que eles começam a fazer, né? Tipo assim, aqui tem alguém, não sei o que, não sei o que. Pô, você pegar uma plateia de 100 pessoas, por menor que seja, para uma igreja talvez seja pequena, 100 pessoas, mas você vai falar assim, olha, aqui tem alguém que teve problema no casamento, não sei o quê. Essa leitura é fria, pá. Sem dúvida. E são assuntos corriqueiros, coisas que acontecem, né? Além de que, em alguns lugares, alguns líderes desses, eles criam um set hipnótico. Música, luz, falando alto, som alto, um grande motivo que é Jesus, que é Deus. E aí as pessoas vão receber uma mão na cabeça e aí tem todas as técnicas de pressão que a pessoa vai cair no chão. E aí o líder vai dizer que é isso, é aquilo. E de repente é só hipnose. Eu tinha uma namorada evangélica e de vez em quando eu acompanhava o culto. Aliás, aos domingos eu acompanhava o culto. Escuta, a Marcelene sabe essa história, né? Porque eu falo da namorada. Cuidado que ela vai assistir esse negócio. Então, um dia a gente tinha discutido, ela não estava emocionalmente bem, ela foi lá na frente receber a bênção do pastor e caiu. E eu, como eu estava lá sentado no meu lugarzinho, depois o líder saía de lá e via nas pessoas que estavam todas compungidas assim, e ela falava, e lá, lógico, aquilo era um cliente, né? Botava a mão na cabeça. É verdade. Ele ficava orando ali, mas já ficava procurando o próximo, olhando assim, né? E a mão na cabeça da pessoa, que a pessoa baixada, mas ele já orando e já procurando o próximo. Eu sempre de olho nele, e ele nunca veio em mim. Né? Ele ia naqueles que estavam mais frágeis. Ajuda. Eu não estou questionando o valor. Estou dizendo só que muitos utilizam disso, né? E eu acredito que faz bem para as pessoas, ainda mais. Entendeu? Só que por que diz, você não vai fazer hipnose? Não vai fazer hipnose. E não só isso. Muitas pessoas chegam no consultório achando que a hipnose é uma coisa mágica que vai resolver a vida dela porque ela não quer problema, não quer trabalho. Aí o ponto. Né? Aí o ponto. Então não vai funcionar também. E muitas acham que elas vão ser hipnotizadas, elas vão perder a consciência. Também tem isso. E outra coisa, pode haver manipulação sim se a pessoa for muito suscetível. Entendeu? Mas isso também é uma parcela pequena de pessoas que chega a esse extremo, né? Da população. Tão pequena assim. Quanto você falou? 20%. 20%? São pessoas suscetíveis, aquelas que desmaiam, que comem cebola achando que é maçã. São pessoas suscetíveis, tá? Muito suscetíveis. Então, essas são mais manipuláveis do que outras. Mas eu vou fazer uma pergunta agora. Eu sei a resposta porque eu trabalho com isso, mas você acha que todas as pessoas são hipnotizáveis? Sim. Todas? 100%? Se quiserem. Me explica. Se quiserem. Se quiserem? Se quiserem. Mas e se não quiser? Se não quiser, não tem como. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Não tem como a pessoa entrar no cérebro da outra. Não tem. Não existe como. Olha que legal. Entendeu? Se você quiser botar suas barreiras, você coloca suas barreiras e não há como hipnotizar você. Mas agora sim, aí vai entrar eu fiz essa pergunta pensada, tá? Porque assim, eu trabalho com isso, fui seu aluno, cresci bastante, graças a Deus, e a gente continua estudando. E eu tenho a minha fé cristã, né? Estou aqui nesse canal todos os dias pregando Jesus. Isso tem libertado vidas, pessoas, etc. É o evangelho, né? De Cristo. E eu já tive situações reais e eu sou crítico. Eu não pisco quando o cara está falando. Não vem. Eu conheço o empilhamento que o cara está fazendo. A gente sabe essa coisa do ambiente, da luz. Agora tem as igrejas pretas agora, né? E não tem nada de místico. Tem gente falando mal das igrejas pretas. Pô, por que esse estúdio é preto? Porque favorece a iluminação. Porque nós não queremos distrações aqui. Só queremos atenção no personagem. A igreja é preta também por causa disso. Então você vê que as pessoas também, com falta de entendimento, começam a falar umas coisas que não tem sentido. Mas tudo bem. O que você diz do cara
que nunca viu você na vida. O cara olha pra você, o cara começa a fazer umas palhaçadas, quebra de estado, entendeu? De repente o cara chama você lá na frente. O cara fala assim, olha, aconteceu isso e isso na sua vida, no passado. No presente, está acontecendo agora. E aí vai para o futuro e vai acontecer isso. Inclusive esse cara virou meu amigo. Amigo. Como você. Eu tenho pouquíssimos amigos que eu falo quando é amigo. Esse cara se tornou meu amigo, conheço o caráter dele, a idoneidade dele. E esse cara, isso aí tem o quê? Uns 12, 13 anos mais ou menos. Esta profecia, esta revelação que veio por meio desse cara, no meio de um culto, transformou minha vida. E eu já era cristão, eu já conhecia a PNL, eu já conhecia essas coisas todas. Não com o conhecimento, com o nível que tem hoje, obviamente que a gente vai melhorando, né? E isso transformou minha vida, meu casamento é influenciado até hoje por causa disso. Quando eu fui para a Europa, fui influenciado uma segunda vez, né, numa mesma situação. O cara me falou umas coisas que eu não tinha entendimento, de repente Deus me deu a revelação, comecei a orar, Deus me deu a revelação daquilo. Eu fui entender o que Deus estava falando. O que dizer dessas coisas? Porque é importante também a gente falar isso, Teixeira, por quê? Porque aquele cara que está com a bateria, é a questão do copo meio cheio ou meio vazio, né? É aquela história. Porque o cara que está meio frio, meio cético na fé dele, e ele está tentando se aproximar de Jesus, ele pode também correr o risco de ouvir o que nós estamos falando aqui, porque existe a podridão, ninguém aqui está passando pano para nada, porque se a Bíblia não passa pano para nada, por que nós temos aqui que está tentando encobrir as coisas? Porque existe a porcaria mesmo, né? Mas também existe o lado real da coisa, que a pessoa do Espírito Santo operando no homem. A Bíblia fala que tudo o que Jesus fez por meio do Espírito Santo. E a Bíblia fala, o próprio Jesus disse que esse mesmo poder está disponível para todo aquele que crê. Eu acredito que há pessoas com dons especiais. Eu acredito perfeitamente. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Então, há pessoas que têm capacidade, dom de ver coisas que acontecem na vida real. Então, qual que é a minha avaliação sobre isso? As pessoas que fazem isso para o bem, ótimo. Tem gente que de repente usa para o mal. Mas eu acredito que há pessoas com dons especiais. Há coisas que acontecem que não tem explicação. À luz da fé, ou disso, ou de qualquer ciência. Né? Mesmo porque o que acontece? Já está comprovado que a fé, que a oração, produzem milagres que a ciência não sabe explicar. Isso é dito por médicos. Boa. É dito por médicos, entendeu? Né? Ainda hoje, coincidentemente, recebi um vídeo que veio a calhar de alguém falando, um médico falando sobre a questão da oração e como isso aumenta a imunidade das pessoas. Acho que eu vi uma reportagem sobre isso. E reportagens, experimentos científicos feitos dessa forma, entendeu? Então, o que faz a oração? A oração, ela ajuda, porque quando eu estou orando, basicamente, eu estou rezando, orando, eu estou lançando coisas positivas.